dia, pessoal! Boa semana a todos! Estamos começando mais um Morning Call da Empire Capital. Como vocês já sabem, vamos falar um pouquinho do fechamento da semana passada. A gente teve o Ibovespa fechando a semana com perdas de 1% aos 126.795 mil pontos, seguindo o desempenho dos principais índices globais. Por aqui, a gente também teve o dólar fechando a semana em alta de 0,2% aos R$ 5,07. Na sexta-feira, a gente teve divulgação bem importante de dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos e o payroll, que é esse relatório, mostrou a criação de 303 mil vagas de emprego em março, um dado bem acima do esperado pelo mercado, que era a criação de 200 mil vagas. Isso, mostra que a atividade econômica por lá continua forte, o que pode postergar aí o início de redução das taxas de juros por lá. E também, só lembrando, no final da semana passada a gente teve aumento de tensões geopolíticas que também impactaram o preço do petróleo, provocando aí um aumento. Isso, junto com os dados de atividade mais forte dos Estados Unidos, causam preocupação com o aumento da inflação, e isso se reflete então nos índices de ações ao redor do globo. Essa semana a gente começa a semana com agenda mais fraca, mas ao longo da semana a gente também tem agenda bastante movimentada, principalmente com dados de inflação. Então, nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação na quarta-feira do dado de inflação ao consumidor do mês de março, é o dado mais relevante da semana. Depois, a gente também tem nesse mesmo dia a divulgação da ata do FONC referente à última reunião. E por fim, na quinta, a gente tem a divulgação também de dados de inflação, mas dessa vez inflação ao produtor. Na China, o foco também está nos dados de inflação. Então, a gente tem tanto o índice de preços ao consumidor quanto o índice de preços ao produtor sendo divulgados na noite da quarta-feira, e na zona do euro a gente tem na quinta-feira a decisão de política monetária. A expectativa é de manutenção da taxa, mas claro, a gente aguarda aí a comunicação dos próximos passos do Banco Central Europeu. Aqui no Brasil, a gente também tem a divulgação do IPCA na quarta-feira, o IPCA referente a março, e temos dados de atividade, tanto pesquisa mensal de serviços quanto pesquisa mensal do comércio, esses dados que vão ser divulgados na quinta e na sexta-feira. Só lembrando, as últimas leituras vieram um pouco mais altas do que o esperado, então indicando que a atividade está fortalecida, e isso também tem impactos nos juros futuros aqui no país. Por aqui, a gente também começa a semana com um noticiário bastante movimentado na questão política, principalmente ali relacionada à Petrobras. Então hoje, às 18 horas, a gente tem um encontro do governo para tratar do assunto, e isso também continua aí então no radar dos investidores. Lá fora, as bolsas estão começando o dia no 0 a 0 nessa segunda-feira. O Eurostock está subindo 0,4%, enquanto os futuros do S&P e do Nasdaq estão oscilando menos de 0,1%, e na Ásia a gente teve o Nikkei subindo 0,9% e Xangai caindo 0,7%. Hoje, aqui no Brasil, conforme eu mencionei, a gente tem essa questão política, então, que está bem em alta no radar, mas a gente também tem a divulgação da Anfávia, divulgação de produção de veículos de março, que acontece às 10 horas, e às 15 horas temos a balança comercial semanal. Então, por aqui, a agenda na parte de dados também começa um pouco mais fraca, se intensifica ao longo da semana, e, é claro, continuamos acompanhando essas movimentações políticas relacionadas à Petrobras. Por hoje era isso, uma ótima semana a todos, até amanhã.